tipo sanguíneo O, é uma pessoa que metaboliza relativamente bem as proteínas de origem animal. Por quê? Porque o organismo dela tende a ser um pouco mais alcalino, ou seja, quando processa alimentos que são mais ácidos, digamos assim, o corpo já neutraliza aquela acidez e consegue digerir bem, a pessoa consegue se sentir bem com aquele tipo de alimento. Né? A pessoa do tipo A, ela metaboliza muito melhor os vegetais, os crus, né? Alimentos com muitas enzimas. Por quê? Porque o organismo dela, o sistema gastrointestinal, ele é um pouco mais delicado do que o tipo O. Eu não quero fazer caras e bocas aqui, hein, doutora Luciana Fortes. A gente vai começar pelos piores alimentos ou pelos melhores alimentos? Depende. Para quem? Ah lá, já começou já. Pois é, mas é que é a realidade, né, Betete? Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por essa oportunidade, tá? De estar aqui novamente e da gente falar a respeito do tema que eu acho mais importante quando o assunto é a construção da saúde. Porque o corpo da gente, da maneira como ele é agora, Betete, ele só é assim devido a um conjunto de fatores. E um dos fatores mais importantes é a alimentação. Então, às vezes, um alimento que é excepcional para uma pessoa que o corpo funciona de uma determinada maneira, que pensa de uma determinada forma, que está em um determinado ambiente, funciona de maneira totalmente diferente de pessoa que tem outro ritmo de vida, outro lifestyle, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um bom alimento, a gente fala tendo em vista diversos aspectos, inclusive o tipo sanguíneo. Tem toda uma corrente hoje, sabe? Hoje não, ela é antiquíssima de dietas, né? Eu não sou muito favorável a dietas específicas, né? Mas eu sou favorável a uma combinação de alimentos que vai privilegiar o modo de funcionamento do corpo. Inclusive, o tipo sanguíneo mostra muito claramente como é que o metabolismo da pessoa funciona. Então, por exemplo, uma pessoa do tipo O positivo ou negativo, né? De tipo O, tipo sanguíneo O, é uma pessoa que metaboliza relativamente bem as proteínas de origem animal. Por quê? Porque o organismo dela tende a ser um pouco mais alcalino, ou seja, quando processa alimentos que são mais ácidos, digamos assim, o corpo já neutraliza aquela acidez e consegue digerir bem, a pessoa consegue se sentir bem com aquele tipo de alimento. Então, eu até recebo muito em consultório e faço o exame de microscopia de campo claro e escuro, e no exame de microscopia a gente consegue ver quando a pessoa é um carnívoro, sabe, Betete? Aquela pessoa que quando fala em tirar a carne, ela já faz as caras e bocas, né? E aí, quando a pessoa não consegue... Pois é, tá vendo? Quando a pessoa diz, não consigo tirar carne, mesmo que ela não saiba o tipo sanguíneo dela, a gente já começa a desconfiar, esse aí é um tipo O, né? Por quê? Porque ela sente necessidade de carne. Eu adotei o tipo O, tá? Pronto, adotou. É o tipo de pessoa que adora carne, né? Mas assim, não é que a gente vá tirar a carne 100% das pessoas que não são do tipo O. Por exemplo, o tipo A, né, a pessoa do tipo A, ela metaboliza muito melhor os vegetais, os crus, né? Alimentos com muitas enzimas. Por quê? Porque o organismo dela, o sistema gastrointestinal, ele é um pouco mais delicado do que o tipo O, de modo que ele se dá muito melhor com uma dieta mais puxando para o vegetarianismo. Mas por que isso tudo acontece? E por que a gente faz uma correlação também com o tipo sanguíneo? Por conta do pH, principalmente, né, que é o potencial hidrogeniônico, e que o nosso sangue, Betete, ele é levemente alcalino. Então, ele varia ali entre 7,36 a 7,44. O médio, né, o pH médio é 7,4. Significa dizer que se você está um pouquinho abaixo de 7,36, né, 35, o seu organismo está relativamente ácido. E se está um pouco acima de 7,44, ele estaria levemente alcalino. E o que é que faz para equilibrar o organismo? O alimento, né? Basicamente alimentos. Então, para isso, existe até uma escala, um cálculo que é muito conhecido, que é chamado de
PRAL, P-R-A-L, que é uma taxa medida da carga ácida renal dos alimentos. Então, existe toda uma tabela, vários estudos que medem essa carga ácida dos alimentos, mostrando quais são os alimentos que são mais ácidos e quais são os que são mais alcalinos. Significa dizer que todo alimento muito, muito alcalino é bom para o organismo? Não necessariamente, não necessariamente. As carnes, por exemplo, como eu estava falando, as proteínas de origem animal, no geral, elas são um pouco mais ácidas, né? Por isso é que um vegetariano, por exemplo... A picanha é uma carne ácida? Sim, sim, é uma carne ácida. E assim, aí a pessoa diz assim, tá, mas eu preciso de proteína. Eu preciso de proteína e eu tenho um sangue que tende a ser um sangue mais ácido. Significa dizer que eu preciso substituir a picanha, por exemplo, por algum alimento que seja muito alcalino. Aí pronto. Aí é quando a gente entra naquele ponto de que um alimento muito bom para uma pessoa pode não ser muito bom para outro. Então, a picanha que faz muito bem aí, por exemplo, para o Fernando Betete, que se autodeterminou agora tipo O, pode não ser boa para uma pessoa do tipo A, que aí deveria consumir, por exemplo, ora pro nobis, que na escala, inclusive essa escala que eu estava falando, Betete, da carga ácida renal, PRAL, exatamente. A ora pro nobis, né, a plantinha ora pro nobis, ela está no topo dos alimentos mais alcalinos. Então, imagine uma pessoa que apresenta uma certa acidificação orgânica, e aí a gente fala basicamente dessa acidificação medida no sangue, a gente teria uma excelente alternativa para proteínas. As pessoas, por exemplo, com câncer, e aí nós falamos bastante de alimentação, né, de pessoas com câncer. Eu falei que eu não sou radical com relação a certos alimentos, mas nesse caso em especial, eu procuro dar uma orientação bem precisa. Pessoas com câncer devem eliminar as proteínas de origem animal. Por quê? Porque as proteínas de origem animal acidificam o sangue. Um sangue acidificado é um sangue que vai produzir cada vez mais tumores, aumentar o tamanho dos tumores, a gravidade dos tumores, de modo que uma pessoa com câncer, com qualquer quadro oncológico, ela precisaria ter alimentos cada vez mais alcalinos. Aí entra, por exemplo, a ora pro nobis como um excelente alimento, assim, no topo dos alimentos alcalinos. A cenoura, por exemplo, o orégano também. Então, são alimentos... Os vegetais normalmente são mais alcalinos? São mais alcalinos. Nem todos, né? Porque você vai ver que existem também alguns vegetais que não são tão alcalinos. Por exemplo, o feijão é ácido. O feijão já é ácido, né? A lentilha, ela também tem um grau de acidificação muito maior do que vários outros vegetais. E é uma proteína que, inclusive, é recomendada para substituição de proteínas de origem animal. A beterraba também é ácida. É ácida, sim, em comparação com outros alimentos, do jeito que a gente está falando. Por exemplo, você vai comparar uma beterraba com o cupuaçu. Ambos são vegetais, são alimentos excelentes, mas pode ser que para uma determinada pessoa o cupuaçu seja muito melhor do que a beterraba, que já tem um certo nível de acidificação, entendeu? De acidez. Bom, ficou claro aqui nessa primeira parte da nossa conversa que sim, nós temos alimentos mais ácidos e temos alimentos mais alcalinos. E de acordo com o sangue, né, que nós temos sangue tipo A, sangue tipo O, sangue tipo B e sangue tipo AB, basicamente aí 4, né? Tem os subtipos aí, mas não vale a pena entrar nesse momento aqui agora. Por essa relação simples, a gente já sabe que a carne pode fazer bem para mim e para o outro pode não fazer tão bem. E às vezes a cenoura pode fazer bem para uma pessoa e pode não fazer outra. Então, em cima desse raciocínio, eu quero entender o seguinte, doutora Luciana. Então é importante, quando a gente sabe sobre essa tabela de alimentos ácidos e de alimentos alcalinos, eu construir o meu cardápio semanal. Eu construir também um cardápio que eu tenha sensibilidade. Pô, meu organismo não está legal, deixa eu dar uma ajuda nele, né? Por isso que o pessoal sempre fala isso. Chega o sabadão e o domingo, a pessoa abusa, talvez vai comer um pouco mais de alimentos ácidos ou não, e aí eu tenho que compensar. Esse cuidado que você orienta no seu paciente
Por isso a importância de ter um cardápio, de ter um equilíbrio. Exatamente, por isso. E se você me permite, Betete, você até comentou aí dos tipos sanguíneos e basicamente dos 4 tipos, o A, B, O A, e a B e B. B, né? Isso. É importante que a gente note o seguinte também, existem, quando a gente fala de tipo sanguíneo, existe, por exemplo, o O puro e o O que veio de genitores, que é um O junto com um genitor que é tipo O e o genitor tipo A, ou o genitor tipo O, outro genitor tipo O também, um O puro. Nesses casos, a gente percebe mais ainda essa influência alimentar, porque a pessoa que é o tipo O, e que os pais também são tipo O, ambos, é uma pessoa para quem a carne é altamente desejável. A proteína de origem animal é altamente desejável, ela precisa dessa proteína, né? Então, é um organismo que consegue processar muito melhor os alimentos tidos como ácidos, ou seja, com prol positivo. Quando a gente está falando de pessoas que têm um metabolismo, digamos assim, já com os genitores, com tipos diferentes de sangue, nós temos, então, uma possibilidade, inclusive, de mesclar as proteínas de origem animal com as proteínas de origem vegetal. Eu falo mais proteína, tá, Betete, mas nós temos, assim, todos os outros grupos de macronutrientes. Por exemplo, quando a gente fala de gordura, tem a gordura da picanha, que você falou, né? Tem a gordura da manteiga, né? A manteiga ghee, por exemplo, uma gordura boa. Tem a banha de porco, que muita gente usa e se dá bem também, mas tem as gorduras vegetais também, o óleo de coco, o óleo de abacate, o óleo de amêndoas, né? O azeite de oliva. Então, existem outros macronutrientes. Eu estou falando da proteína, mas existem as gorduras, né? Os lipídios, os carboidratos também, daí por diante. Isso tudo ele tem que ser balanceado para cada tipo metabólico. Inclusive, o tipo metabólico, ele faz justamente isso. Ele mostra quais são os alimentos, tanto dos grupos dos macronutrientes, quanto dos micronutrientes também. Então, é preciso, entendendo como é o metabolismo do corpo, se o seu organismo ele tende mais à acidez ou tende mais à alcalinidade, você consegue entender também quais são os alimentos de todos os grupos para você fazer montar um cardápio conforme você está falando.